A palavra de Deus é viva e eficaz. É poderosa para salvar, restaurar, empoderar e enviar. Por isso, prepare-se, você está prestes a ter um encontro com ela. Sabemos que o Senhor já fez grandes coisas até aqui, mas ainda há uma mensagem especial para o seu coração. Você está preparado? Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital que está disponível no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e para iOS, e em nosso site, que pode ser acessado através do QR Code. Vamos juntos, com muita expectativa, receber tudo aquilo que Deus tem para nós neste ano sobrenatural. Hoje nós vamos conversar sobre esses passos da jornada, dos quais nós estamos falando disso. Quando a gente se batiza, nós nos entregamos ao Senhor, nós declaramos poderosamente, para todo mundo ver de quem a gente é. Nós estamos aqui todos os meses diante da mesa do Pai, onde nós celebramos o nosso lugar na família. E também nos lembramos do que isso significa. E há outros passos também que nós precisamos tomar para o nosso crescimento. São escolhas, sabe? Você precisa escolher viver algumas coisas que vão trazer para você crescimento. Todo mundo quer crescer, né? A vida inteira ela nos impulsiona para isso, mas é bom crescer. Quando a gente tem filhos, o que a gente mais gosta é de vê-los crescer. A gente ama ver, os pequenininhos engatinharem, depois darem os primeiros passos, depois irem para a escola, depois vem a faculdade, depois vem os empregos, os casamentos. E nós ficamos observando isso tudo com tanta gratidão. E a gente também fica muito feliz em cada passo que a gente dá para o crescimento. É tão bom crescer. Um novo emprego, mais uma faculdade, ou uma conquista nova. É tudo tão precioso. Crescer faz parte da nossa vida. Já a estagnação, ou até mesmo a regressão, não são gostosas nem boas, porque a gente não foi feito para isso. Nem para estagnar e muito menos para regredir. Nós fomos feitos para crescer. E é o que Deus tem para você. Só que diferente do crescimento biológico, que é automático, que vai acontecendo, até mesmo o crescimento social também, você vai para a escola, você faz as provas, depois vem o vestibular, depois vem a faculdade, você vai indo, você vai crescendo, mas meio que a vida te empurra. Quando a gente está falando de céu, quando a gente está falando de vida de Deus em nós, quando a gente está falando de crescimento emocional, espiritual, aí a gente está falando de escolhas, decisões, sabe? Que a gente vai tomando e vai nos levando para um determinado rumo. Ou esse ou aquele. Se eu for dar um exemplo mais simples, de novo, é que nem, sei lá, eu estou no momento de tomar minha sobremesa, vamos supor, fiz uma refeição lá e quero um docinho. Aí eu tenho duas sobremesas para escolher. Eu posso escolher o pudim ou eu posso escolher o sorvete. Se eu escolho o pudim, eu não vou ter o sorvete. Simplesmente porque não dá. Se eu escolho o sorvete, eu não vou ter o pudim. Dificilmente eu aguento os dois, mas eu vou ter que escolher um. Eu vou ter que escolher um. Sabe, Deus, Ele coloca essa responsabilidade na sua mão. Ele falou uma vez, não dá para servir dois senhores. Escolhe. Não dá para servir o cinzento, ou em cima do muro, ou quem sabe talvez um dia, e o nosso Deus. A gente precisa abrir o coração, a mente, tudo o que a gente é, para servir a Deus, para viver em Deus, para poder receber de Deus tudo que Ele escolheu para a gente receber, sabe? Então, não dá para ficar esperando as coisas acontecerem, deixa como está para ver como é que fica. Isso não funciona.
em termos espirituais, em termos de transcendência, a gente realmente precisa fazer escolhas. Uma das coisas mais importantes, uma das escolhas mais fundamentais que você faz na vida é estudar a palavra de Deus. Eu olho para esse livrão aqui, eu fico pensando, não, é muita coisa, né? Mas é uma imensa carta. A gente pode olhar para esse livro como uma imensa, gigantesca carta. Eu sou do tempo que cartas ainda vinham pelo correio. Eu ainda me lembro de colocar selo no envelope. Não sei se alguém aqui tem coisas que as pessoas nem conhecem mais. Por exemplo, ficha de telefone. Alguém pegou na mão uma ficha de telefone aqui? Eu também! E eu fiz coleção de selo, gente. Alguém tem coleção de selo? Deixa eu ver. Ai, tem um lá! Nossa, tem alguns! Eu fiz coleção de selo. E eu já fiz isso. Eu fui no correio, eu comprei selo, eu coloquei na carta e eu mandei a carta. Gente do céu! Essa daqui é uma carta de amor para mim e para você. Só que ela é muito grande. E ela merece estudo, cuidadoso, sabe? Ler com carinho. Tem coisas mais difíceis de entender. Nesses momentos a gente ora e fala, Espírito Santo de Deus, me ajuda a entender isso aqui. Ele ajuda, ele revela. Mas a palavra de Deus é uma das primeiras escolhas que a gente tem que fazer para crescer. E na palavra de Deus, nós vamos encontrar as orientações, tudo que a gente precisa para saber mais. Não é assim que a gente precisa crescer? Saber mais. Quanto mais a gente sabe, mais a gente descobre que nada sabe. Mas é tão importante crescer no conhecimento de Deus, sabe? Um dos livros que a gente vai tocar aqui hoje é Tessalonicenses. Tessalonicenses fica numa parte da Bíblia que a gente chama de Novo Testamento, que foi escrita depois da vinda de Jesus. Tessalonicenses é um povo, é uma igreja que Paulo cuidava, não é? E Paulo escreveu para essa igreja essa carta. Em 1 Tessalonicenses 1:1, ele diz, Paulo, Silvano e Timóteo, eles três, escreveram à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vocês, graça e paz, da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo tinha muito a dizer. E ele começa saudando a igreja dessa maneira. Nós vamos ver 10 princípios que estão nessa carta de Tessalonicenses, que são escolhas importantes para a gente crescer. Crescer no conhecimento de Deus, na vivência das coisas espirituais e no reino. Qual que é a primeira? Honre a sua liderança espiritual. Uma das coisas mais legais para a gente crescer é olhar para quem já está um pouquinho mais na frente da gente, né? A gente precisa de professor. Nossa, estou me lembrando aqui do dia que eu fui tentar tirar a carta, né, de motorista. Gente, sofri muito para tirar a carta. Eu fui para as aulas assim com sofrimento, porque eu já fui mais velha. Não pode, né, gente? Manda seu filho com 18 anos logo, que é melhor. Porque ele vai ter muito mais facilidade do que as pessoas mais velhas. Mas eu precisava de um professor. No caso, foi uma professora que, com toda a paciência do mundo, me ensinou a dirigir. Foi tão bom. Até hoje eu me lembro das dicas que ela deu e tudo. Cozinhar, né? Eu precisei de alguém que me instruísse para eu poder cozinhar um pouquinho melhor. Tadinho do Carlito. Eu não sabia fazer as coisas, mas aí eu fui aprendendo com as pessoas que foram me ensinando. A gente sempre aprende as coisas com alguém. É ou não é? Pois a nossa liderança tem esse papel. Eles estão um pouquinho mais adiante, eles têm um pouquinho mais... E eles podem, então, nos acrescentar e nos ajudar no nosso crescimento. É lógico que eles também vão errar. São pessoas iguais a você, certo? Pessoas são só pessoas. Mas eles merecem honra.
porque eles estão se esforçando para nos ajudar a cumprir o nosso papel no reino de Deus. Então, uma das coisas mais assim preciosas na casa do Pai é a gente olhar uns aos outros com honra. E como quem está pronto a receber ajuda. Pensando aqui cá comigo, né? Coisa difícil é aquela pessoa que você sabe que não quer ajuda, né? É ou não é? Nossa, que trem desajeitado. Aquela pessoa que você sabe que não te ouve. Não vamos ser assim, não. Vamos abrir a nossa mente, o nosso coração para ouvir. Para ouvir. Para receber das pessoas que procuram cuidar de nós. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Amém? Amém. Vamos trabalhar mesmo, de todo o nosso coração, para estar na casa de Deus, sentados à mesa, como de fato somos, filhos e filhas, numa grande família, onde temos os pais e as mães que nos orientam, os irmãos mais velhos que nos orientam, aqueles que vão ter o que dizer na nossa vida. E com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos ouvir e o Espírito Santo vai testificar o nosso coração e nós vamos receber a ajuda. Não vamos viver como um órfão, não, que não tem casa, que não tem referência, que não tem ninguém para pedir ajuda. Essa não é a nossa história, nós não somos órfãos, nós somos filhos. E por sermos filhos, a gente precisa aprender a viver em família. Em família, a gente tem tio, tia, primo, vó, avô, a gente tem um monte de gente que pode abençoar a nossa vida, cuidar de nós. Mas, de novo, é uma escolha. Eu posso ser aquele filho que não ouve ninguém, não recebe conselho de ninguém, não deixa ninguém ajudar, não mexe nisso não, isso é da minha vida, coisas assim. Ou eu posso ser esse filho que fala, puxa, obrigado pela ajuda. É ou não é, gente? É uma escolha, Em segundo lugar, vamos promover a paz. Vamos promover a paz no corpo de Cristo. Como a gente acabou de ler, vivam em paz. Em paz. Eu não sei se é a época, mas eu estou ouvindo tanto zum de fofocaiada aqui na igreja. Eu estou ficando preocupada. Ai, que chato! É ou não é? É zum aqui, é zum acolá. E olha que lá, né, na minha sala não chega tanto zum assim. Pai do céu, nós precisamos escolher a paz. E uma escolha de paz é escolher não falar das pessoas se nós não estamos na presença delas. É ou não é? É uma escolha de paz. É uma escolha de paz falar para quem pode resolver. É uma escolha de paz ajudar e não botar fogo ou botar gasolina numa fogueira já existente. Você pode ajudar a família a ter mais paz. E tudo depende também de uma escolha sua. Uma escolha de viver de um jeito que provoque paz. Lá na igreja primitiva já tinha problema, viu? Não é só aqui com a gente, não. Lá em 3 João, há um registro assim, ó. Escrevi a igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não os recebe. Gente, impressionante. Você conhece algum Diótrefes? Eu também. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele
para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Pensa numa encrenca. Jesus nos ajude, né, gente? Desde aquele tempo já tinha gente difícil na igreja. Nós não queremos viver assim. Que a nossa família seja uma família cheia de paz. Por isso, seja um pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Traga paz. Seja um reconciliador. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Olha esse último trechinho. Ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Vamos fazer um pequeno gesto simbólico? Vamos receber a mensagem da reconciliação em nossas mãos? Olhando para a sua mão, você não vê, porque é invisível, mas na verdade nas suas mãos está uma mensagem de reconciliação. Agora vamos trazê-la para o coração. Obrigado, Jesus. Nós somos reconciliadores. Nos dá essa graça de reconciliar pessoas contigo e também umas com as outras. Traz sobre nós a unção da reconciliação na igreja, no trabalho, na escola, na faculdade, na família também. Nós estamos aqui recebendo, Pai, essa unção, a unção da reconciliação, no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. E assim, com essa unção, nosso terceiro ponto, nossa terceira escolha é servir a nossa família da fé. Numa família, a gente tem muitas responsabilidades, né? Alguém tem que lavar o banheiro, sim ou não? Não tem jeito, alguém tem que lavar o banheiro. Alguém tem que lavar o carro. Alguém precisa fazer a comida. Alguém precisa cuidar da roupa. Nem todo mundo gosta das atividades que são da família, que precisam acontecer para a família ser bem cuidada. Eu particularmente tenho muita dificuldade com passar roupa. Alguém comigo? Gente, eu acho difícil passar roupa. As camisas, elas brigam comigo. Aquelas rugas não somem. Oxi! Lavar a louça é um pouquinho melhor. Botar a roupa para lavar eu gosto. Eu amo separar as roupas, botar na máquina, aquele trem todo. É assim mesmo. A gente gosta mais de umas coisas e gosta menos de outras, mas tem que fazer todas, é ou não é? Aqui na nossa família é a mesma coisa. Tem coisas que a gente não gosta muito, mas a gente vai fazer por amor mesmo a família. Porque a gente ama a família. A gente vai fazer, até mesmo que a gente não curte muito. Porque nós vamos servir a família da fé. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. 1 Tessalonicenses 5, de 14 até o 15. Temos aí 3 pessoas que precisam de ajuda e que precisam do nosso ministério para com elas. Quais são? Primeiro, os ociosos. Tem bastante gente aqui na nossa família da fé que ainda não se mexeu, que precisa se mexer, que precisa ajudar, que precisa se levantar desse sofá confortável da vida
e vir nos ajudar a lavar roupa suja, a varrer o chão. É ou não é? Ajuda esse pessoal. Chama eles, convoca eles. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que receberam de nós. Nós precisamos ministrar àqueles que ainda não entenderam o papel de responsabilidade que tem na família de Deus e trazê-los para aquilo que o Senhor os tem chamado a realizar. Nós também vamos ajudar e ministrar aos desanimados. Essa parte aqui, ela está ainda mais forte do que a primeira. Por quê? Porque está difícil, né? A gente tem enfrentado tanta luta, tanta dificuldade, tem sido tão complicado. Nós estamos sim sofrendo, mas nós vamos nos ajudar. Nós vamos nos ajudar. Eu queria pedir para você olhar para quem está aí do seu lado e dar um toquinho assim, falar: Deus te abençoe, o Senhor vai te ajudar. Deus te abençoe, o Senhor vai te ajudar. Sim, Deus te abençoe, o Senhor vai te ajudar. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos e confortem os desanimados. Deus vai nos ajudar, amém? Vai. Aos fracos, nós vamos ministrar aos que estão enfraquecidos. Muitas vezes pelo pecado, porque escolheram, infelizmente, caminhos difíceis de pecado. Nós vamos ministrar a eles e nós vamos ministrar os que estão enfraquecidos por conta da luta também. Muita luta, enfraquece sim. Nós vamos ministrar encorajamento e força, auxiliem os fracos e sejam pacientes com todos. Essa é uma outra unção que nós vamos pedir a Deus, a unção da paciência. Para ajudar as pessoas que precisam de ajuda e cuidar de quem precisa de cuidado. E acreditar que uma pessoa sempre pode sair de onde ela está e ir para onde Jesus quer que ela esteja. Amém? Sempre. Por isso nós temos toda a paciência, porque a pessoa pode sair de onde ela está e ir para onde Jesus quer que ela esteja. Nós acreditamos nisso de todo o nosso coração. Obrigado, Jesus. Mais uma coisa, mais uma escolha: viva satisfeito. Viva satisfeito espiritualmente. Jesus amado, essa parte é tão difícil. Todo mundo olha para o copo meio cheio. Todo mundo olha para o que está faltando. Todo mundo fica olhando para o que não foi, para o que não aconteceu. Ah, Jesus, ajuda a gente a parar com isso. Nós precisamos olhar com gratidão para tudo aquilo que nós temos, já recebemos, estamos vivendo. Muda tanto o nosso coração quando a gente parte da perspectiva da gratidão. Poxa vida, só o fato da gente estar aqui, gente. Aleluia. A gente poderia estar preso numa cama, a gente poderia estar impossibilitado por tantas razões, mas nós podemos estar aqui. Você está andando. Você está andando. Hoje, o sol vai se pôr, amanhã tem um novo dia. A presença de Jesus é extraordinária e tudo pode. Entenda uma coisa: a sua identidade é a identidade de filho, não de escravo, não de um vagueador no deserto da vida. Não, você é um filho. Aceita o seu chamado. Você é um discípulo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré e pode fazer escolhas saudáveis. Viva a sua missão. Você é um servo do Deus Altíssimo que pode transformar ambientes.
mudar histórias com um abraço. Louvado seja Deus. Vamos então nos apegar à gratidão, mais do que tudo, estando satisfeitos com o que nós somos e com o que nós temos. Mais uma escolha: desenvolva uma vida de oração, justamente por tudo que nós temos. Nossa maior convicção é que nós precisamos estar conectados intencionalmente ao Pai em oração. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orem continuamente. O desafio é transformar cada pensamento em oração. Combinado? Intencionalmente mesmo, você vai transformando todo pensamento em oração. Isso é orar continuamente. Você intencionalmente ficar realmente conversando com o seu Pai o tempo todo. Desabafa, conta a sua frustração, fala da sua dificuldade, mas também entrega a sua gratidão, o seu elogio ao papai, o seu coração grato. Sabe assim? Isso também transforma completamente a nossa vida e nos ajuda a crescer muito. Como nós acabamos de falar, ande sempre em gratidão. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. O que acontece, gente? Nós somos muito apegados ao que acontece, às circunstâncias. Nós temos uma tendência muito grande de focar no que está acontecendo. Então, quando a gente tem um dia muito difícil, a gente fica preso nisso, né? No dia difícil, nas circunstâncias difíceis. Quando a gente sofre um problema muito sério, a gente foca nele, o nosso coração fica focado nele. Quando a gente tem um revertério, né? Algo muito complicado na vida, coisas muito sérias mesmo, para as quais a gente nem enxerga a solução, a nossa tendência é focar na circunstância. Isso é natural. Mas nós estamos falando de escolhas aqui. E uma escolha que eu posso fazer intencionalmente é focar na gratidão, como a gente falou. Eu vou olhar ao meu redor o que há para agradecer, mesmo naquele momento, que talvez seja o pior momento da minha vida. E o Espírito Santo vai abençoar de uma tal forma. Essa escolha nos faz crescer tanto, porque ela alivia o nosso coração, ela traz a atmosfera do céu para a situação, ela é também remédio. A gratidão é definitivamente um remédio que alivia a dor. Sabe? Lembra quando Pedro foi convidado a andar sobre as águas? Que coisa mais extraordinária. Ele andando sobre as águas. Nem posso imaginar um negócio desse. Mas de repente ele olhou para o vento. No meio de uma coisa tão extraordinária, tinha assim uma tempestade. E a tempestade era tão séria que chamou a atenção de Pedro. E ele olhou para a tempestade. É uma coisa que todos nós temos a mesma tendência de fazer, olhar para a circunstância. E ele afundou. Como nós também afundamos no desespero da vida, na tristeza dos problemas, na desilusão, na falta de perspectiva, mas aí vem Jesus e nos dá a sua mão e nos levanta desse lugar. Glória a Deus! Nós não estamos presos ao que está acontecendo, nós não estamos presos na tempestade da vida, temos a mão de Jesus. E isso precisa encher o nosso coração de gratidão. A mão de Jesus está presente. E ela vai nos ajudar
Por isso, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Obrigada, Senhor. E no meio disso tudo, nós vamos, em sétimo lugar, buscar mesmo a plenitude do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é essa parte do Senhor que mora na gente depois que a gente aceita Jesus como Salvador. E a palavra de Deus chama Ele de aquele que ensina todas as coisas. Ou seja, não estamos abandonados às nossas perguntas. Nós temos alguém que vai nos ensinar. Mas precisamos perguntar. Por isso o verbo é buscar a plenitude do Espírito Santo. É um relacionamento que você precisa fazer crescer. O Espírito Santo é tão precioso, é tão maravilhoso, é tão doce. Ele não grita, ele não obriga. Ele ensina com paciência, com carinho, com amor. Não apaguem o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19. Mas deixem-se encher pelo Espírito. Efésios 5,18. O Espírito Santo de Deus tem tanto para te falar. Ele tem tanta ajuda para te entregar. O Espírito Santo de Deus tem tanto a te ensinar. Receba, confie nesse relacionamento, busque essa plenitude. E para tanto, nós chegamos à nossa oitava escolha. Receba com discernimento as profecias. O que queremos dizer aqui? Queremos dizer aqui que nós devemos experimentar, nos colocar em ambientes onde nós podemos viver o que há de precioso da parte do Espírito Santo para nós. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. O que nós estamos dizendo aqui? Como igreja, nós temos muito interesse em tudo que vem do céu. Aleluia! O que vem de Deus para nós, nós queremos. As profecias são esse movimento onde o Senhor utiliza, a disposição de alguém para buscar no céu algo que Deus quer trazer para nós e nos entregar isso em nome de Jesus. Isso é profecia. E a palavra de Deus é a nossa maior fonte de profecia. A gente precisa estudar, como eu falei para você, mas também Deus utiliza outros meios, pessoas, situações para profetizar sobre a nossa vida. E nós vamos ouvir. Mas nós vamos ouvir exatamente como Paulo disse aos Tessalonicenses, com discernimento. Às vezes, algumas pessoas com muita boa vontade vão dizer assim: o Senhor está dizendo isso ou aquilo, com muita boa vontade, com o coração cheio mesmo de boa vontade, mas não é exatamente o que Deus queria dizer, sabe por quê? Porque às vezes a pessoa fala do seu próprio coração, do seu próprio viver, da sua própria experiência e da sua boa vontade mesmo, sabe? O que acontece? O Espírito Santo de Deus que mora em nós, ele vai testificar se é Deus que está falando ou se é um irmão com muita boa vontade que está entregando para nós alguma coisa do coração dele. E você vai saber a diferença. E está tudo bem. Mas é importante você ter essa tranquilidade de olhar para a profecia e fazer a diferença. Sabe assim? O que vem de Deus você vai sentir muito forte, porque o Espírito Santo testifica que é de Deus mesmo. E o que for da boa vontade do irmão, você agradece. Porque ele foi tão querido, com você. E está tudo bem. Não leva aquilo a ferro e fogo, combinado?
Deus é bom. Ele nos ensina a lidar com todas as coisas do reino, com sabedoria, com carinho e com paz. Com paz. Nós amamos a família. E amamos o que acontece na família. E crescemos com tudo o que acontece dentro da família. Sempre. Então vamos olhar para as profecias com muito respeito, carinho, amor e discernimento. Finalmente, quase finalmente, nosso penúltimo ponto, escolha viver em santidade. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Pensa numa coisa importante. Santo não é aquele que faz milagres só. Santo é aquele que é separado. É o diferente. O conceito que está na palavra santo é esse. Deus é santo. Por quê? Porque Ele é o único do tipo dele. Não tem ninguém igual a Ele. Ele é totalmente diferente. Esse é o nosso santo, santo Deus. E Ele nos concede da sua santidade, para que nós também sejamos santos. Ou seja, separados, únicos, totalmente diferentes. Um resumo, ou seja, você não é Maria vai com as outras. Não é. Você não faz o que todo mundo faz. Não faz, porque você é santo. Separado, único. Porque Deus comunicou isso para você, na bondade dEle. Ele quis te chamar para isso. Então, quando há essa pressão, não está todo mundo fazendo, eu não. Eu não sou todo mundo. Bem como a mamãe falava, né? Tem aquela pressão lá na faculdade, todo mundo falando a mesma coisa, todo mundo lidando com a mesma ideologia. Aí você tem a liberdade de dizer, eu não. Eu não. Eu sei em quem tenho crido e eu sei que é poderoso para me guardar até o dia final. Eu sou santo, separado, único. É uma escolha que nós podemos fazer. Nenhum de nós precisa ser igual a ninguém. E aquela coisa horrorosa chamada comparação precisa ser riscada da nossa vida de uma vez por todas. Nunca se compare. Você é verdadeiramente único. Aleluia. Escolha viver assim, como você foi feito para viver. Santo. Santo, santo, santo. E finalmente, então, nós juntos vamos esperar com integridade, em toda a inteireza do nosso ser, pela volta do nosso Jesus. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vem. Vem. E todo dia nós precisamos viver como se hoje fosse o dia da volta dele. De maneira física, porque na verdade ele está conosco o tempo todo. Mas um dia ele vai vir de modo que todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Até esse dia chegar, nós vivemos na presença dele. Nós amamos o coração dele, nós nos tornamos cada vez mais parecidos com ele. Como? Vivendo em honra, promovendo a paz,
servindo com alegria, plenamente satisfeitos naquilo que nós somos, orando, vivendo na plenitude do Espírito Santo de Deus, recebendo as profecias, examinando todas elas com discernimento, vivendo em santidade, na esperança da volta de Cristo. Aleluia! Agora, à luz do que você acabou de receber, esta palavra da fé, qual é a sua resposta? A palavra mais poderosa é arrependimento. Quando nós nos arrependemos e cremos, a palavra de Deus entra em nossa mente, em nosso coração e nos transforma. Algumas pessoas ouvem e não dão nenhuma resposta, mas eu acredito que hoje o Espírito Santo tocou você de forma especial. Qual é a sua resposta? Hoje, você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal? Pode levantar a mão aonde você está. Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo agora seja seu Salvador e Senhor. Será que você que está afastado também não é hora de você se arrepender e receber esta bênção de voltar para Jesus e para a igreja? Se esta é a sua decisão, também Deus abençoe a sua vida. E você que se batizou, talvez bebê, isto não foi pecado, mas não foi uma decisão que trouxe mudança para a sua vida, porque o infante não tem vontade própria e ele não tem do que se arrepender. Mas agora você ouviu esta palavra e você quer de fato ser batizado, porque agora você entendeu. Então, a sua mãe, o seu pai, um padrinho pode ter levado você para ser batizado pequeno, mas Jesus não foi levado por Maria e José. O batismo bíblico, ele não é só por imersão, mas ele é também precedido de uma decisão de arrependimento. Você quer, agora que entende que é um pecador, também ser batizado? Amém? Deus abençoe e, por favor, entre em contato conosco. Aproxima o seu smartphone do QR Code que aparece na tua tela. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar na fé e voltar para a igreja, se você quer ser batizado, neste exato momento, preencha essa ficha online e mande os seus dados para nós. Nós não vamos compartilhar com ninguém a sua decisão, mas vamos entrar em contato com você. Então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Estamos felizes, estamos em festa pela sua decisão hoje. Que Deus te abençoe e vamos juntos viver um dia de cada vez a nossa fé em Jesus. Seja muito bem-vindo à família Igreja da Cidade, a sua família para você pertencer. Deus te abençoe. Muito obrigado.